Pastor, mas nós não estamos estudando quarta-feira, 1 João? Estamos. Mas vai pregar domingo sobre 1 João? Vamos. Nós vamos pregar, irmão, até a gente começar a praticar. Nós vamos pregar até a gente começar a viver. E essa palavra tem queimado no meu coração. Preguei ela alguns dias em algumas igrejas. Preguei ela quinta-feira na Matriz. A irmã Esté viu. Irmãos, e nós vamos pregar de novo aqui, porque eu acho que nós temos uma urgência. Como povo de Deus, nós temos uma urgência. E a urgência é a santidade. Nós não somos uma igreja moderna, nesse sentido. Nós podemos ser modernos, irmãos, porque temos rede social. Somos modernos porque temos o YouTube. O YouTube da Lagoinha, irmãos, alcança milhões, milhões e milhões de pessoas por mês. Milhões por mês. Nós podemos ter recursos bons, como Igreja Lagoinha. Podemos pregar em um microfone. Tudo isso é modernidade. Irmão, mas a doutrina, o princípio, não moderniza. O conceito de ser um cristão não moderniza. Não existe diferença na essência. Presta atenção no que eu estou falando. Na essência de um cristão do primeiro século para um cristão do século 21, não existe diferença. Existe diferença por fora. Hoje as roupas estão mais bonitas, não estão? As roupas estão mais modernas. Mas por dentro, irmão, não. Por dentro, irmão, ser cristão é ser cristão aqui e na China. Ser cristão é ser cristão no primeiro século e aqui. Ser cristão, irmão, não mudou o patamar. Para ser cristão não mudou a exigência. Para ser cristão não mudou os ensinamentos. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui. O tema da mensagem hoje é: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. 1 João capítulo 1. A leitura vai começar no versículo 5. Você sabe quem escreveu esse texto? Foi o apóstolo João. O apóstolo chamado de o discípulo amado. O mais novo discípulo de Jesus. O irmão de Tiago. Aquele que muito provavelmente também foi discípulo de João Batista. João, irmãos, é aquele que, em segundo lugar, mais escreveu no Novo Testamento. Ele só perde para o apóstolo Paulo. Das 27 cartas do Novo Testamento, 13 tem autoria de Paulo. 5, autoria de João. O Evangelho de João, 1º, 2º e 3º João, e o livro de Apocalipse. João é um homem que não passou pelo martírio. O único apóstolo de Cristo que não foi assassinado. Todos os outros foram assassinados por Roma por pregar o Evangelho no primeiro século. João não. Mas segundo a história da igreja, João foi colocado num caldeirão de líquido fervendo, não morreu, e foi colocado por Domiciano, por volta do ano 96 depois de Cristo, em uma ilha chamada Ilha Mortal, ou então Ilha de Patmos, na costa da Turquia, uma ilha pertencente à Grécia. E ali Domiciano achou que iria calar o apóstolo. Domiciano achou que ia terminar com o ministério do apóstolo. Mas o que Deus fez a ele? Deu a revelação do Apocalipse. Irmão, império não pode terminar o seu ministério. Império não pode parar a obra do Senhor Jesus. Ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio. E João aproveitou aquele momento de cativeiro, de prisão, para escrever o Apocalipse. Quando João escreve o seu evangelho, e quando João escreve a sua primeira carta, ele tem duas intenções em mente. A primeira intenção de João é defender a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está aqui no estudo bíblico quarta-feira, você já ouviu eu falar isso. Você já entendeu sobre isso. João está vivendo entre dois mundos, o mundo cristão e o mundo pré-gnóstico. Os gnosticistas entendiam que Jesus não poderia ser Deus por um motivo. A matéria é má, o corpo é mau, o ser humano é mau, o homem é mau. E Deus é bom. Deus, sendo bom, não poderia habitar em uma matéria má. Então, Jesus era homem, mas não era Deus. Do outro lado, tinham os docetistas, que diziam que Jesus não era homem, o contrário. Aqueles homens diziam, Jesus é uma espécie de espectro, Jesus é uma espécie de visão. Então, ele não pode ser homem, ele é uma visão ou uma imaginação de algumas pessoas. Perceba comigo. De um lado, alguns defendiam, ou melhor, negavam a divindade de Jesus. Do outro, alguns negavam a humanidade de Jesus, completamente contrário às Escrituras. Porque nós temos na Escritura um Jesus que é 100% Deus
e um Jesus que é 100% homem. Jesus não é 50% Deus, nem 50% homem. Jesus, irmãos, didaticamente, é claro, só a título de ensino, é claro que nós falamos, na humanidade, Jesus teve sede. Na divindade, Jesus foi adorado. Isso é didática, isso é ensino. Mas é impossível, biblicamente falando, separar a natureza divina da natureza humana de Jesus. Teologicamente, não dá para dividir. Ele é 100% Deus e ele é 100% homem. Essa história, essa ideia, mais tarde, pelos teólogos, foi chamada de união hipostática. Então, nós cremos em um Jesus que é 100% Deus e 100% homem. João está interessado em defender essa tese nos seus escritos. É por isso que no Evangelho de João, ele chama a atenção dos seus leitores para o fato de que Jesus se chamou de Eu Sou 7 vezes. Qual é o problema de Jesus se chamar Eu Sou? É porque Eu Sou, em Êxodo capítulo 3, é o nome próprio de Deus. Nós temos vários títulos para Deus na Bíblia, mas nome apenas um, YHWH, 4 consoantes, que no hebraico é Yud, Re, Vav, Re, que traduzindo é Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Então agora, no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. E você vai lembrar também que Jesus no Evangelho de João disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então perceba comigo, Jesus agora está se apresentando como Deus. E para provar que Jesus é Deus, João acrescenta ainda no seu relato 7 milagres de Jesus no seu Evangelho. Em João capítulo 2, o primeiro milagre. Jesus, em João capítulo 2, está transformando a água em vinho. Em João capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Em João capítulo 5, ele cura o enfermo no tanque de Betesda. Em João capítulo 6, ele anda sobre as águas e multiplica pão e peixe. Em João capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E em João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Jesus é Deus. Agora, a segunda função dos escritos de João nos será apresentada. A primeira, defender a divindade de Jesus. A segunda, é ensinar o cristão, e isso principalmente nas suas cartas, a ser santo. Ensinar o cristão a ser separado. Santo não significa que não peca. Santo significa separado para um propósito. E aqueles que são cristãos, subentende-se que eles se parecem com Cristo. E que se eles se parecem com Cristo, eles são separados nessa terra para uma missão, assim como Cristo foi. Até aí, ok? Agora nós chegamos no versículo 5. E o versículo 5 é João dizendo, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa. Não dá para partir para frente sem entender o que ele falou aqui agora. Olha o que João está dizendo, irmão. A mensagem que dele ouvimos é essa que anunciamos. Você entendeu comigo? João era um apóstolo. Mas João não tinha autoridade de inventar mensagem. De inventar doutrina. De inventar pregação. João não podia pregar a sua teologia. Simplesmente. João não poderia pregar a sua ideologia. João não poderia pregar aquilo que ele aprendeu da mamãe dele, do papai dele. João não poderia pregar aquilo que o mundo ensinou para ele, aquilo que a escola ensinou para ele. João está dizendo, a mensagem que eu ouvi de Jesus é essa que eu anuncio. Ô meu irmão, um atalaia do Senhor, um pregador do Senhor, um representante do Senhor, um embaixador do Senhor, não está aqui para perder tempo. Um pregador da palavra de Deus só pode pegar o microfone, assumir o púlpito, para pregar aquilo que Jesus falou, aquilo que está na Bíblia. O texto está dizendo que o apóstolo João disse, aquilo que eu ouvi em 3 anos, é isso que eu anuncio, é isso que eu prego. Ô irmão, só prega o que Jesus falou quem anda com Jesus, ou quem andou com Jesus. João andou com Jesus. João tem autoridade para pregar. João estava com Jesus no Monte da Transfiguração. João estava com Jesus, irmão, na cruz, o único discípulo que ficou com Jesus na cruz até o final, João. Todos os outros abandonaram. A gente fica assim, Judas traiu, e foi o pior mesmo, porque não teve arrependimento. Mas Pedro negou 3 vezes. E os outros discípulos? Os outros discípulos fugiram da cruz. E João, o único que estava ali na cruz com Jesus. João ouviu e aprendeu de Cristo, irmão. E por causa disso, ele está dizendo agora, irmão, ele sentou para aprender por 3 anos.
E agora ele está levantando para ensinar. Agora ele está diante de uma igreja, muito provavelmente na Ásia Menor, onde ele pastoreou. E agora ele escreve com autoridade uma carta e está dizendo: eu estou falando com vocês aquilo que eu aprendi de Jesus. Então vocês me respeitam. Eu sou apóstolo. Qual é a mensagem? A continuação do versículo 5. Que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Ou seja, Deus é verdade, Deus é santo, Deus é completamente diferente de tudo e de todos. Ele aprendeu isso de Jesus. E agora ele está passando para o povo. Deus é santo. Você tem que lembrar disso. Nós estamos esquecendo que Deus é santo. Nós estamos esquecendo que o nosso andar tem que ser santo. Nós estamos esquecendo que a vida cristã é uma vida santa, separada. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Em Levítico 11, irmãos, regras até sobre alimentos, que valiam no Antigo Testamento. Para quê? O versículo 44 em diante de Levítico 11 mostra: para que este povo saiba que eu sou santo. Para que este povo saiba diferenciar o que é santo e o que é profano. Irmão, na nossa vida, na vida cristã, na vida de um crente, tudo é sagrado, tudo é santo. Ou seja, é tudo separado para Deus. Você louva para Deus, você prega para Deus, você é um marido segundo o coração de Deus, você é uma esposa para Deus, você trabalha para Deus, você faz tudo em relação a uma intimidade com Deus. Mas no mundo existe o santo e o profano. Na sua vida tudo tem que ser santo, ou seja, tudo tem que ser separado para Deus. Mas esse mundo está cheio de coisa profana, está cheio de coisa imunda, que nós estamos achando que a gente pode negociar, e não pode. E não pode. Por que não pode? Porque a igreja é chata? Porque o pastor é religioso? Não, irmão, é porque Deus é santo. Ah, por que eu não posso fazer aquilo ali? Quem que disse que eu não posso? A santidade de Deus. A santidade de Deus. E o texto está dizendo: Deus é luz, e nele não há trevas. Eu acabei de passar para você a melhor notícia da sua vida: Deus é santo. Mas eu posso também falar, com certeza, que para alguns é a pior notícia: Deus é santo. Se você é um cristão, irmão, a melhor notícia é que Deus é santo. Mas se você é um ímpio, a pior notícia é que Deus é santo. Porque você não é. E aí vai entrar em choque a santidade de Deus e a sua pecaminosidade. Como é que resolve isso? Daqui a pouco a gente vê. Mas olha o versículo 6. Se mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, bem-vindo agora a uma vida mentirosa. Se você diz que é um cristão, mas se você diz que tem comunhão com Ele, mas anda nas trevas, na mentira, no pecado, João está dizendo: você é um mentiroso. Então é muito fácil, irmão, ser um mentiroso com carteirinha de membro. É muito fácil ser um mentiroso com ministério. É muito fácil ser um mentiroso, irmão, liderando pessoas. Porque se você diz que tem algo em comum com Deus, mas anda nas trevas, você está mentindo. E será que tem crente assim? Você já conheceu algum crente que não é crente nada? Você já foi crente sem ser crente? Eu também, varão. Por muito tempo da minha vida, eu fui um crente sem ser crente. Cadê o Mateus domingo? Ah, Mateus domingo está na igreja. Mas e o Mateus segunda? Nem queira saber. E nem vocês. Mas, irmão, um dia o Senhor, Jesus me chamou e eu tive que mudar de vida. E aconteceu com você também. Você também teve que mudar de vida. Porque se você veio para Jesus e continuou na mesma vida, irmão, você é um mentiroso. E a verdade não está em você. Se você veio para Jesus e não teve transformação, você é um filho do diabo. Segundo João 8,44. Que quem mente é filho do diabo. João, que narrou Jesus falando isso. Que escreveu Jesus falando isso em João 8,44. João, irmãos, é muitas vezes mostrado para nós como o discípulo do amor. E ele é mesmo. Só que ele é o discípulo da verdade. Ele é o discípulo da santidade. Muitos discursos duros da Escritura são discursos de João. E eu não estou falando do Batista, estou falando do apóstolo. Olha o versículo 6, porque Batista, se a gente pregar aqui João Batista, a gente não aguenta. Vamos começar por João, depois a gente chega no João Batista. Né, JJ? João Batista é pesado. Pois é. Versículo 7. Existe um tipo de pessoa no 6. Agora, tem outro tipo de pessoa no 7, porque também nem tudo está destruído, nem tudo está acabado. Também não é acabar com a igreja também, não.
Porque tem crente de verdade, não tem? Tem. Se tem o falso, tem o de verdade, irmão. E o de verdade está no 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora nós chegamos no verdadeiro cristão. Se nós andarmos na luz, em santidade e em verdade, irmão, isso é uma prova de que nós temos comunhão uns com os outros, que temos a mesma fé, porque passamos pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e que o sangue de Jesus nos limpou. Então perceba, não é o Paulo vir aqui e, pelo poder do Paulo, mudar o Paulo. O Paulo não consegue mudar ele, não. Hein? Eu também não consigo me mudar, não. É o sangue de Jesus que me limpa. É o sangue de Jesus que me purifica. É o sangue de Jesus que me transforma. E aí, qual é a prova disso? Andar na luz. Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, isso vem de Deus. Não vem de homens, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 diz, e Deus preparou boas obras, para que andássemos nela. Boas obras não é o caminho para a salvação. Boas obras é a confirmação, é a prova de que você foi um salvo. Como é que eu vou falar para um morto no delito e pecado dele, um pecador, obedece a Deus, anda em santidade? Ele não dá conta de fazer isso. Deus tem que transformá-lo para ele ter condição de fazer isso. Então, se você diz que Deus te transformou e anda nas trevas, você é um mentiroso. É igual um ímpio. É um ímpio, na verdade. Agora, se você anda na luz, em santidade, na verdade, nós temos comunhão. Temos algo em comum, Jesus Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, se eu não te convenci com isso até agora, e se você acha que é melhor do que eu estou falando, não, eu não sou tão mal assim como o Mateus está falando ali, não. Eu sou bonzinho, eu sou legal. Lembra do jovem rico? Bom mestre, bom só tem um, é Deus. E aí o versículo 8 mostra para você a sua depravação. E eu vou explicar o que é isso. Olha o 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se você falar que não tem pecado, irmão, você é um mentiroso também. Porque todo mundo aqui tem pecado. Todo mundo aqui erra. Todo mundo aqui falha. Todo mundo aqui tem limitação. E perceba comigo, irmão, você não pecou e se tornou um pecador. Mas por você ter nascido pecador, você peca. Tem uma grande diferença. O salmista Davi disse assim, olha, no pecado me concebeu a minha mãe. Eu já nasci com essa herança de Adão. Se você que está aqui veio de Adão, irmão, você veio carregado com essa herança pecaminosa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. A raça humana está condenada. Olha o texto, quem crê será salvo e quem não crê já está condenado, porque nasce condenado. Todos precisam de mudança de vida. Todos precisam de transformação, irmãos, porque são pecadores. Se você falar que não tem pecado, irmão, você está mentindo. Se você falar que não precisa de um Salvador, você está mentindo. Se você falar que não precisa de Jesus, você está mentindo. Então tá, Mateus, eu cheguei aqui, eu não tenho Jesus, eu estou morto em meus delitos e pecados, e estou caminhando para o inferno. É isso que você está falando? É isso que eu estou falando. Agora, como é que eu saio disso então? Ô irmão, graças a Deus pelo versículo 9. Olha o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só há um jeito de se chegar a Deus, passando pelo Filho. Só há um jeito de se chegar até Deus, irmãos. Confessar pecado é, eu reconheço que preciso de um Salvador. Eu reconheço que preciso de Jesus. Olhei a lei de Deus, eu não dou conta de obedecer tudo isso. Eu não passo por estes critérios. Eu não consigo passar por este crivo, a peneira é pesada. Mas Jesus cumpriu a lei. E se eu me esconder em Jesus, Ele me perdoa e me purifica de toda injustiça. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Então agora a gente pode começar a pregação. Porque é no capítulo 2, versículo 15. Se você parou aqui nesse momento da pregação, irmão, se você não conseguir caminhar comigo daqui para frente, é porque você é um ímpio. E se você é um ímpio, me procura aqui no final. Não, é sério.
Me procura aqui no final, porque eu quero orar por você, e eu quero caminhar com você, e eu quero ver você nascendo de novo. Mas, a partir de agora, irmão, a mensagem é para crente. Então tem dois tipos de pessoa aqui hoje, o ímpio e o crente. O ímpio reconheceu, eu estou em pecado, não consigo. Então, se você reconheceu isso, glória a Deus por isso, vem aqui que nós vamos orar por você. Agora, se você é aquele que anda na luz, se você é crente, o capítulo 2, a partir do versículo 15, é para você. Olha o que o texto diz. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. O que é mundo aqui? Porque em João 3,16, o mesmo João, Jesus disse, Deus amou o mundo. E agora em 1 João 2,15, a Bíblia diz, não ameis o mundo. Olha a importância de estudar uma palavra dentro do seu contexto. Mundo, lá em João 3, são as pessoas, seres humanos. Deus amou todas as pessoas, isso é um fato. Agora imagina se eu pego isso aqui e entendo como pessoas, não ameis as pessoas. É isso que o texto está dizendo? É claro que não. Mundo aqui é sistema mundano, sistema caído. Como é que eu sei disso? O texto diz as coisas que há no mundo. Não ame as coisas que há no mundo. Não ame o sistema deste mundo. Não ame a ideologia deste mundo. Não abrace as coisas deste mundo. Não abrace o andar mundano. Não abrace as coisas deste mundo. Mateus, e se eu quiser amar? E se eu quiser viver? Olha o 15, continua. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmão, João é 8 ou 80. João é assim, ou você é crente, bacana, ou você não é. Ou você ama Jesus, ou você não ama. Não existe, irmão, deixa eu te perguntar, você já leu na Bíblia meia ovelha? Não. Você já ouviu na Bíblia meio bode? Não. Você só lê assim, ou é bode, ou é ovelha. Me fala um personagem bíblico que era meio trigo. Tem não. Meio joio. Tem não. Mas a Bíblia diz que tem o joio e o trigo. Tem quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Então aqui para quem nasceu de novo, Jesus está dizendo, não ameis o mundo. Ah, mas eu quero amar o mundo. Então o amor do Pai não está em você. Ah, mas eu gosto do sistema mundano. Então você não é crente. Ah, mas eu gosto de viver lá, meus pecadinhos. Então você precisa nascer de novo, você precisa de Jesus. Ah, mas eu vou viver aqui na igreja, com um pé na igreja e um pé lá no mundo. Você é um ímpio. Você não converteu. Não estou dizendo que você não é tentado, porque tentado eu sou todo dia. Tentado você é todo dia. Jesus foi tentado. Mateus capítulo 4. E deixa eu te dar uma notícia. Você vai ser tentado, sabe até quando? O que é que tem que acontecer com você para você parar de ser tentado? Morrer. Tem que morrer. Você falou. Tem que morrer. Está estudando teologia. Tem que morrer. Porque até o último dia da sua vida, você vai ser tentado, irmão. Mateus capítulo 4, Satanás tentou Jesus. E Tiago capítulo 1, Tiago disse que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Nem tudo é Satanás não, é você que quer mesmo. Ah, Satanás pegou na minha mão, quando eu assustei, eu estava na cama de uma mulher que não é minha esposa. Não foi Satanás não, foi a sua sem vergonhice. Foi a sua cara de pau. Isso que fez você pecar. Foi porque você queria. Conversei com o irmão outro dia, o irmão estava conversando comigo, falando comigo, contando a história. Ah, quando eu assustei, eu já estava transando com a menina. Eu falei assim, não é assim não. Não é assim não. Você quis fazer o negócio. Você desejou aquilo. Irmão, a Bíblia diz que a cobiça, ela vem. E quando ela vem, irmão, ela tem um tempo de deixa eu ler isso aqui, para eu não falar das minhas palavras. Tiago capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então primeiro vem a tentação. O que o crente faz? Barra a tentação. Diz, eu estou sendo tentado. Olha só para você ver, eu estou sendo tentado. Opa, uma tentação chegou até mim. Não. E luta contra ela. E luta contra ela. Não espera a tentação não chegar não, irmão. A tentação sempre vai chegar. E o crente diz, não, eu estou sendo tentado, meu Deus, me dá o escape. 1 Coríntios 10 diz que ele sempre nos dá o escape. E a gente vence a tentação. O mundo vem com seus prazeres e desejos, irmão. E o crente genuíno diz, não quero o mundo, eu quero Jesus. Tem uma canção que diz, todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia vem as propostas. Mas a música diz, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Irmão,
Tiago disse também, meio-irmão de Jesus, infiéis. E a palavra infiel ali é adúltero. Porque adultério na Bíblia não é só ter relação com outra mulher. Adultério é negar o relacionamento de Deus com o seu povo. Se você é povo de Deus e vai para o caminho que não é de Deus, você é um adúltero, biblicamente falando. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Tiago falou isso. Não existe cristão que flerta com o mundo. Não existe, irmão. Não existe. Existe ímpio que flerta com a igreja. Ah, mas eu estou lá todo domingo, mas eu amo o mundo. Você é um ímpio que vai na igreja domingo. É isso que você é. Agora, se você é um cristão genuíno que está lutando contra esse mundo, irmão, você veste sua roupa branca de manhã e com toda a força do seu coração você não quer pecar, você não quer desagradar a Deus e chega branco de noite em casa. Você é um cristão que luta contra o pecado todo dia. Você é um cristão que luta contra o sistema todo dia. Você é um cristão. Por quê? Não abrace com alegria aquilo que vem do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que há no mundo? Há no mundo roupa curta para mulher, mas crente não. O que há no mundo? Palavrão, mas crente não. O que há no mundo? Falta de perdão, mas crente não. O que há no mundo? Rancor, mas crente não. O que há no mundo? Soberba, mas crente não. O que há no mundo? Vaidade, mas para o crente não. O crente não. E aí o versículo 16 vai mostrar para nós a única estratégia que Satanás tem para nos vencer. Calma, eu vou explicar. Vou ler. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então agora nós vemos as três áreas que Satanás nos tenta. E que o mundo nos tenta. Desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. Todo o seu pecado estará baseado em uma dessas três áreas. Porque foi assim desde o Éden. Como é que foi a queda de Adão e Eva? Deus disse para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a ordem, essa era a lei. A serpente vem e diz assim, vocês não podem comer de nada, não? Irmão, distorcer Bíblia, distorcer a palavra de Deus, é mais antigo do que você pode imaginar. Não é só esse pregador herege de hoje que faz isso, não. Satanás já fazia isso lá no Éden. Distorcer a lei de Deus, irmão, é antigo. É mais antigo do que andar para frente. E agora Satanás distorce a palavra de Deus. Mas quem dá ouvido a Satanás, distorce a palavra mais ainda, irmão. Olha Eva. Não, foi isso não. É porque nós não podemos comer do que está no meio do jardim, nem tocar. Deus não tinha falado que não podia comer do que estava no meio. Deus disse que não podia comer de uma árvore que estava no meio, é diferente. Só que Deus não tinha falado nada que não podia tocar. Deus não falou isso. Deus só falou que não podia comer. Por que não podia comer? Porque quando comerdes, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Tá, só que no meio do jardim também tinha a árvore da vida. E Deus não tinha falado para não comer a árvore da vida. Deus tinha falado para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus dá a ordem, Satanás muda a palavra e Eva muda a palavra ainda mais. Aí o texto bíblico diz, vendo Eva, que o fruto era agradável para se comer, bom para se comer, ou seja, desejo da carne. Agradável aos olhos, ou seja, desejo dos olhos. E bom para se obter conhecimento, ou seja, soberba da vida. Pegou o fruto, comeu e deu para o seu marido que comeu também. Aí o pecado entrou no mundo. E aí a humanidade foi separada de Deus. E agora nós estamos do jeito que estamos por causa da queda. Percebe onde Eva foi tentada? Desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. Você que é cristão, que está aqui nessa manhã, não pode brincar com essas áreas. Não tente brincar com a sua carne. Não veja até onde sua carne consegue ir, irmão, ela não consegue. Não tente ver até onde você pode negociar com a carne, você vai perder essa disputa. Não negocie com seus olhos. Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, disse assim, olha, tudo que os meus olhos quiseram, eu não neguei ao meu corpo. Imagina uma coisa dessa. Imagina o nível de devassidão de Salomão. O nível de promiscuidade do filho de Davi. 1900 anos antes de Cristo, imagina o que esse homem não fez. Só que no final da sua vida ele disse assim, olha, tudo é vaidade.
Tudo é vaidade. Tudo é vazio. E lá no capítulo 12, versículo 13, se eu não me engano, ele disse assim, olha, o resumo da vida do homem, Eclesiastes 12, 13, o resumo da vida do homem é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É isso que importa. É isso que interessa na minha e na sua vida, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. O que você está vendo que não é para ver, irmão? Qual link você está abrindo que não é para abrir, irmão? Qual foto você está vendo e curtindo que não é para ver, não é para curtir, irmão? O que é que chega no seu celular, irmão? Qual grupo de WhatsApp que você está, irmão, que você já sabe que não era para estar? Desejo dos olhos. O seu corpo ainda não foi glorificado. Se você olhar, você vai querer. Então foge disso. Corta pela raiz. José não ficou assim lá na casa de Potifar. Eu não quero deitar com você, não. Não, mulher de Potifar. Não. Foi isso que ele fez? Ele saiu vazado. Ele saiu correndo. Quando a tentação chega perto da gente, o que a gente tem que fazer? Sai correndo. Sai correndo. E soberba da vida? Vaidade, prepotência, orgulho. Eu sou rico. Eu sou famoso. Eu tenho status. Eu tenho fama. O meu carro é do ano. Eu sou poderoso. Eu tenho um cargo. Eu sou reconhecido. Tudo é vaidade. Isso tudo é vaidade. Porque você morre, fica aí seu carro, fica seu dinheiro, fica sua casa, fica sua esposa, fica seu marido, fica seu filho, fica tudo, irmão. E eu estou falando, talvez, de hoje. Estou falando, talvez, de hoje. O que eu estou querendo dizer? Talvez você morra hoje. Quem falou aleluia? Amém, irmão. Eu gosto de saber quem falou as coisas. Irmão, presta atenção. Ô Ed, se você morrer hoje, irmão, você vai ver Jesus. Se nós morrermos hoje, irmão, para onde que nós vamos? Os crentes. Nós vamos para diante do trono. Irmão, se você quiser ver Jesus hoje, irmão, peça a Deus para te levar hoje. E você vai perceber, irmão, que você não vai chegar lá fazendo clique com o carro, não. Opa, cadê meu carro? Ficou. Aí, e minha roupa nova? Ficou também. Ah, Senhor Jesus, mas e a casa que eu lutei e pisei em cima dos outros para conseguir aquela mansão lá no Mangabeiras? Ó, ficou lá no Mangabeiras. E vai ser passado lá no Mangabeiras pelo fogo da ira de Deus na segunda vinda de Cristo. É isso, irmão. Nós somos soberbos, avarentos. Por que você não oferta na igreja? Porque você quer dinheiro só para você. Por que você não ajuda o próximo? Porque você só quer para você. Por que você não consegue ajudar uma alma que está em necessidade? Por quê? Porque você quer para você só. Você só quer ficar com você. Seu dinheiro é para você. Está entendendo? E João está dizendo, isso procede do mundo. A soberba da vida procede do mundo, não de Deus. E aí nós vemos, concluindo, o versículo 17. Por que ser tão duro assim? Por que João foi tão rígido assim? Irmão, é porque isso envolve eternidade. Olha o 17. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Concupiscência é desejo, vontade desenfreada. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É por isso. É porque João está preocupado com a eternidade do povo. João está dizendo, isso que você quer, desejo da carne, desejo do olho, soberbo da vida, vai passar. Vai acabar. E aqueles que seguem isso também vão passar. Mas e aqueles que vivem em santidade? Lembra do início da mensagem? Aqueles que vivem na luz. E aqueles que vivem na verdade? Esses viverão eternamente. No novo céu e na nova terra. O que importa para nós, irmão, é a eternidade. Isso aqui é muito rápido. Eu não sei quanto tempo Deus me deu de vida. Mas eu sei que 33 anos desse tempo já passou. Já passou. Você tem 50 anos, já passaram 50 anos. Quanto tempo Deus te deu de vida, irmão? É a pergunta de R$1 milhão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas Ele te deu um tempo. E esse tempo está passando. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar?
Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Essa mensagem não é para te condenar. Essa mensagem é para te avisar. Você precisa de Jesus. Você precisa se converter. Eu falo e termino aqui as mesmas palavras de Jesus com Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que virão à noite, por aqueles que não puderam vir. Obrigado, Senhor. Mas eu peço ao Senhor, Pai, complete a obra até o dia de Cristo. Deus, eu peço por esses irmãos sempre aqui conosco, mas eu peço, Deus, transforme cada um. A começar de mim, Deus, me transforma, me limpa, me restaura todos os dias, Deus. Me ajude a vencer as tentações todos os dias, Deus. Me mantenha nos teus caminhos e na tua presença, por favor, Senhor. Abra os olhos do meu coração e do coração dos meus irmãos, amados irmãos. E que a gente obedeça 100% a tua palavra. Que a gente queira, pelo menos, Deus, obedecer a tua palavra. Oh, meu Deus, que pelo menos a gente rejeite o mundo. É o que eu te peço nessa manhã, Pai, por mim e pelos meus irmãos.